estudantes da terceira série. Meu nome é Ilana, eu sou professora de matemática aqui do Centro de Mídias e hoje eu estou aqui com vocês para a gente fazer a correção da ADE 2022. Foram selecionadas algumas questões que vocês mais erraram aí e nós vamos estar respondendo elas. Essa aula vai ser dividida em dois tempos aí de 15 minutos. Então, nesses primeiros 15 minutos, eu vou apresentar para vocês 3 questões, nós vamos fazer a correção. E depois, nos próximos, no outro bloco, né, de gravação, a gente vai fazer os outros 15 minutos com mais 3 questões. Então, vamos para as questões. Então, foram selecionadas, né, algumas questões. Então, meu nome é Ilana. Sou professora de matemática aqui do Centro de Mídias e hoje nós vamos fazer a correção da avaliação diagnóstica de entrada à ADE 2022 da terceira série que vocês fizeram. Então aí está o caderninho, né, a capinha aí do caderno de vocês para vocês identificarem qual que é. Então era o amarelinho aí com M1201, né, estava com esse código aí, vocês tinham que colocar o nome, muita gente fez online, muita gente fez com ela física, impressa, né? E a gente vai corrigir elas, ó. A questão 14. A questão 14 foi uma selecionada aí, que a maioria, ou que bastante gente errou. Então, eu vou ler a descrição da habilidade, né? O que a questão pedia. Ela queria, né, a descrição dela é saber construir gráficos de funções trigonométricas, como f de x igual a a vezes seno de bx mais c, a partir do gráfico de y igual a seno de x, compreendendo o significado das transformações associadas aos coeficientes a, b e c. Isso era habilidade, não aparece para vocês, mas é bom vocês saberem, né, o que ela está cobrando aí, o que a questão está querendo saber de vocês. E a questão 14 falava assim, ó, considere uma função f num intervalo, né, esse colchete aí, é num intervalo de menos 2π a 2π, em R, obtida a partir de uma transformação da função seno, definida por f de x igual a 2 vezes seno de x. Qual é a representação gráfica dessa função? Então, o que a gente precisa saber, né? Como que representa, né, graficamente, essa função seno, né? É isso que ele está pedindo, a representação gráfica. Então, vamos lá, ó. O que vocês precisavam saber? Então, a gente tem uma função aí de menos 2π a 2π em R, obtida a partir de uma transformação da função seno, definida por f de x igual a 2 vezes seno de x. Lembrando lá da habilidade, né? Então, f de x é igual a a vezes seno de bx. E ainda na habilidade, né? Mais c. Lembrando que esse a é a amplitude, né? O quanto aí ela está oscilando. As alternativas, então a gente tinha aí a alternativa A. A alternativa A falava assim, ó, função seno, tinha essa alternativa. Para ser a função seno, ela precisa partir da origem. O que é a origem? Ela precisa partir da origem. Nesse caso aí, ela está partindo da origem, né? Desculpa, partindo não, ela está passando pela origem, né? Ela precisa passar pela origem. E neste caso, ela não está passando, é uma função cosseno. Então, não seria essa alternativa. A próxima, alternativa B, ela passa pela origem. Se a gente for ver aí, ela está passando pela origem. E a amplitude que a gente viu lá, né? Qual que era a função? A função, né, era 2 vezes seno. A amplitude, né, tinha que ser 2, aqui a amplitude. Se a amplitude tinha que ser 2, então aqui a oscilação dela, né, tinha que ser 2. Tá aí, ó, indicado. Então, essa é uma alternativa que pode ser. E ela tem que estar no intervalo de menos 2π e 2π. Vamos ver as outras alternativas, mas essa é uma possível candidata aí para ser a alternativa correta. Vamos ver as outras.
Então, se a amplitude é igual a 2, né? Que está batendo o que o enunciado está pedindo. O intervalo aí é de menos 2π a 2π. Vamos lá, então, ó. A alternativa C passa ou não passa pela origem, né? A alternativa C não passa pela origem. Fora que ela não passa pela origem, a amplitude dela, ó, é 1. Então, essa alternativa não seria. Não seria. A alternativa D passa pela origem? Não passa pela origem. Opa. Não passa pela origem. E a amplitude dela também é 1 aqui, ó. Também é 1. Então, não seria a alternativa D. Não está correta aqui, ó. Não representa aquela função, né? Não é essa. A próxima, a E. A E, ela passa pela origem. Passa pela origem. Mas a amplitude dela, ó, é 1. Então, não representa aquela função 2 vezes seno de x. Não representa aquela função dada lá do enunciado. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, 2 seno de x. É isso mesmo. 2 vezes seno de x, ela não representa, porque a amplitude dela é 1. Aqui a amplitude dela é 1, ela não representa aí essa função. Então, a alternativa correta, vou colocar de novo aí para vocês verem, a alternativa correta é a B. Alternativa correta. Da questão 14. Alternativa correta da questão 14. É a B. Próxima. Questão 11. Descrição da habilidade. Compreender o significado das matrizes e das operações entre elas na representação de tabelas e de transformações geométricas no plano. Considere as matrizes P e Q apresentadas abaixo. Qual é a matriz correspondente? P vezes Q. P vezes Q, eu preciso multiplicar essa matriz aqui por essa matriz aqui. Então, na multiplicação de matrizes, cada termo é obtido pela soma da multiplicação dos termos de cada linha e cada coluna. Então, eu tenho aqui, né? Deixa eu ver se a animação já aparece. Eu vou pegar o que está aí no retângulo azul, o que está no retângulo azul na horizontal e o que está no retângulo azul na vertical. Eu vou pegar esses dois e fazer a multiplicação e somar, é isso que está escrito. Então, eu vou pegar aqui, ó, o 2 com o 5, né? Vou multiplicar aí, ó, o 2 com o menos 5, mais o menos 4 com o 5. E vou fazer a conta, ó, menos 10, menos 20. Que no caso aí, menos 30. Menos 30. Então, aonde está aqui, ó, se eu pegar P vezes Q, neste pedacinho aqui, eu vou colocar menos 30. Mas não acabou, eu ainda tenho que continuar. Agora eu vou pegar o que está em laranja, na vertical e na horizontal. Este aqui, ó, com menos 3. E o menos 4 com o 8. Vai ficar menos 6, menos 32. Menos 38. O próximo, eu vou pegar de baixo, a linha de baixo da P com a primeira coluna da Q. Então, eu vou fazer esse daqui com esse e esse com esse. E aí vai ficar menos 25 mais 30. E vou achar esse aqui, ó. Então, a gente já tem aí, ó. Peraí, a gente já tem o que está em azul, menos 30. O que está em laranja, menos 38. Então, a gente tem aqui, ó,
menos 30, menos 38, o 5 e ainda falta mais um. Que é a linha de baixo do P, né, a segunda, com a segunda coluna do Q. O 5 com menos 3 e o 6 com 8, que é o 33. A alternativa lá na avaliação que indicava essa matriz, né, essa multiplicação, é o menos 30 aí, ó, representado em azul, o menos 38 em laranja, o 5 em verde e a última conta, o 33, era a alternativa A. Então, essa daqui é a questão 11. Questão 11 da avaliação diagnóstica de entrada de 2022. Está aqui. Alternativa. Acho que eu vou... A. Então, a gente já fez a questão 14 e agora a gente está fazendo a questão 11, que é a alternativa A. Tem mais uma aí selecionada para vocês, para correção, a questão 24. Eu vou fazer a leitura aí da descrição da habilidade. Saber usar de modo sistemático as relações métricas fundamentais entre os elementos de triângulos retângulos, em diferentes contextos. Então, essa habilidade, né, está pedindo para a gente saber as relações métricas do triângulo retângulo. Então, a gente já tem que ter em mente aí essas relações. Vamos para a pergunta. Tiago participou de uma corrida de rua em sua cidade. Observe, destacada abaixo, a representação de um circuito dessa corrida com algumas distâncias referentes a cada trecho. Qual é a distância em quilômetros de todo o circuito dessa corrida? Vou pegar aí o circuito, então a gente tem aqui, ó, esse daqui é o circuito, né, do Tiago. Então ele saiu daqui e ele precisava chegar aqui. Então ele quer saber em quilômetro quanto que ele percorreu. Seria, né, a gente sabe aqui que tem, né, 2 quilômetros, 1,5. Esse pedacinho aqui a gente não sabe e aqui a gente sabe que é 1. Como a gente não sabe esse pedacinho, a gente tem que usar as relações métricas do triângulo retângulo. As relações métricas do triângulo retângulo são indicadas aí, ó, por essas contas, vamos dizer assim, e pelo triângulo retângulo ali em cima desenhado, né? Olhando essa figura aqui do circuito do Tiago e olhando essa do triângulo aí na ilustração, a gente pode relacionar elas. Então, o que que a gente tem aqui? Esse 2,5, né? Esse 2,5 com esse A. O que mais? A gente não tem esse pedacinho aqui, ó. A gente não tem esse pedacinho. Se a gente for correlacionar essa ilustração com esse circuito, a gente pode, né, que o C aqui a gente tem, mas que o M aqui a gente não tem. Nós não temos o M aqui a gente quer achar. Pensando aí nas relações métricas, né, do triângulo, que elas estão indicadas aí nessa tabela, a gente vai usar C ao quadrado é igual a A vezes M. Então, tá aqui, ó, o M que a gente quer achar. C ao quadrado é igual a A vezes M. Então, a gente tem que o C é 1,5 de quilômetro. O M aí é o que eu quero achar e 2,5 é o A. Vou fazer a continha, deu 0,9. Se eu somar aqui, ó, se eu somar todos, 5,4 quilômetros. Então, aí, ó, a gente termina a correção dessas 3 questões. A gente termina a correção dessas 3 questões e a gente já volta com a correção das outras 3 questões selecionadas para vocês. É isso aí, gente. Até a próxima. Olá, estudantes da 3ª série. Meu nome é Ilana, eu sou professora de matemática aqui do Centro de Mídias e hoje nós vamos estar juntos aí para fazer a correção da ADE. Essa correção foi dividida em 2 vídeos, um vídeo com 3 questões e outro com mais 3.
6 questões foram selecionadas das que vocês mais erraram. Então, eu vou estar respondendo um vídeo com 3 questões das que vocês mais erraram e no outro vídeo vão ter outras 3 questões. Então, vamos começar aí para as questões. Então, nós vamos fazer a correção da avaliação diagnóstica de entrada. Meu nome é Ilane, sou professora de matemática. Lembrando que a avaliação diagnóstica de entrada da terceira série. Opa, a canetinha aqui não está funcionando. Que é a avaliação aqui, ó, da terceira série, tá bom? Então, vamos lá, ó. Essa daqui era a capinha aí da avaliação de vocês. Quem fez ela impressa, quem fez ela online na plataforma CAED, né? Ela fez de um... Tem outra carinha, mas quem fez impressa tem essa carinha aí só para vocês se identificarem. Então, vamos lá aí para a questão 6. Questão 6 foi uma aí das que vocês erraram. Eu vou ler a descrição da habilidade, depois ler a pergunta, tá? Então, a descrição da habilidade é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam medidas diárias de figura geométrica, utilizando expressões de cálculo de área, quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar medida de terreno. Então, vamos lá para a questão 6, o que ela pedia, né? Um teatro está em reformas e todo o piso de madeira do palco será trocado por um novo. A figura abaixo representa um esboço do piso desse palco, que tem um formato de um trapézio. Olha aí a dica, né? Tem um formato de um trapézio, com algumas de suas medidas indicadas. Então, vamos lá aí para o palco do teatro de madeira. Então, ó, esse daqui é o palco, né? Ele já deu a dica aí que é um trapézio. A empresa contratada para realizar esse serviço cobra R$100 por metro quadrado do piso. Qual será o valor em reais que essa empresa vai cobrar para instalar o novo piso do teatro, né? E aqui estavam as alternativas. Qual conta, né? Como que a gente deve calcular esse contrato aí? Como que a gente deve calcular para saber quanto a empresa vai cobrar, né? Como que a gente vai fazer essa conta? Nós vamos usar a área do trapézio, que é base maior, que é aqui que está aqui embaixo, mais base menor, que está indicando aí em cima, dividido por 2, vezes a altura. Essa era a dificuldade da questão, né? Lembrar da fórmula. Lembrando da fórmula, a gente substitui. Então, a gente vai ter aí, ó, 18 mais 10 dividido por 2. 18 mais 10, 28, dividido por 2 vezes 8. 28 dividido por 2 é 14. 14 vezes 8, 112. Mas não era a área que ele queria saber. Ele queria saber quanto ia ser cobrado. E quanto que era o valor, né? O valor aí era R$100. Então, vai ser cobrado ao total 11.200. Alternativa C é a correta, 11.200. Então, a gente tem aí, ó, 112 da área do trapézio, né, que é de tudo aqui, 112, vezes o 100, que é o valor cobrado, 11.200, alternativa C. Alternativa C aí dessa questão. Então, para colocar um novo piso, custará aí R$11.200, alternativa C. Próxima. Próxima é a questão 10. Descrição da habilidade. Conhecer as principais características das funções trigonométricas básicas, especialmente o seno, o cosseno e a tangente, sabendo construir seus gráficos e aplicá-las em diversos contextos. Então, a gente tem a questão 10, né, que fala assim: observe abaixo o gráfico da função num intervalo de 0 a 8π, nos reais. A amplitude dessa função
quanto que é a amplitude dessa função. Então, ele fala aqui, ó, observe o gráfico abaixo, né, fazendo a releitura de novo, observe o gráfico abaixo da função, num intervalo aí de 0 a 8π, nos reais. A amplitude dessa função é, lembrando aí que a amplitude, ela tá aqui, né, quanto que é, e ó, o que tá em azul. Deixa eu até apagar minha seta aí, o que tá aí em azul. Então, ela vai opa, canetinha, ela vai aqui, ó, no π. A gente tem as alternativas, né, π sobre 2, π, 2π, 4π ou 8π, e a correta aí nesse caso é a alternativa B, né, ela vai até o π, alternativa B, a questão 10. Próxima questão aí, questão 3. Saber resolver e discutir sistemas de equações lineares pelo método do escalonamento de matrizes. Então, essa é a habilidade aí da questão 3. E a questão 3 diz assim, ó, observe abaixo a matriz completa associada a um sistema linear 3×3. E aí eu tenho a matriz foi dada. Nessa matriz, a primeira coluna corresponde aos coeficientes de x. Então, a gente tem aqui, ó, primeira coluna. A segunda coluna, os de y. Então, a gente tem aqui, ó, a segunda coluna. E a terceira coluna, aos de z. Então, a gente tem primeira coluna, o x, segunda coluna, o y e terceira coluna, o z. Na última coluna, estão os termos independentes. O que são os termos independentes? Aqueles que não têm letra. Então, aqui, ó, nesta coluna aqui, estão os termos independentes. Qual é o termo ordenado? Ela quer saber o termo ordenado x, y, z da solução desse sistema. Então, eu preciso transformar aqui essa matriz num sistema linear, que está aí. Então, ó, 1x mais 2y menos z. E o termo independente é 1. Pensando aí, a gente está fazendo as linhas, tá? Nós estamos fazendo aí as linhas. Menos 2x, menos 2y, mais z. O termo independente é 1. E a última linha, 5x, está aqui, mais 4y, mais 3z. E o termo independente aí, o 6. Então, pensando aí no enunciado, né? Aqui a primeira corresponde o x, a segunda coluna o y e a terceira coluna aí o z. Isso daqui em sistema linear. Essa matriz é a representação de um sistema de equação com 3 equações e 3 incógnitas. Se tiver solução, podemos resolver pelo método do escalonamento, que é o que está escrito lá na habilidade, né? O método do escalonamento. Vamos escalonar, ou seja, usar operações de maneira que consigamos zerar alguns termos. Assim, quando reescrevermos o sistema, teremos um número reduzido de variáveis. Vamos ver aí como é isso, né? Como é isso na matemática, o que está escrito. Então, a gente tem aqui, né? Essa matriz, né? Que foi dado. Essa matriz aqui é do enunciado. Se a gente multiplicar esta linha toda por 2 e somar por 2, nós vamos zerar aqui, ó. Se a gente zerar e começar a zerar e fazer, a gente vai achar a gente vai ter o menor número de variáveis e assim nós vamos conseguir achar os valores do x, do y e do z. Então, se a gente multiplicar aqui, né, por 2 e somar por 2, nós vamos ter aqui, ó, nessa segunda linha, 0, 2 e 0. Multiplicando por 2 aqui, né? E somando aí, 3, o termo independente. Então, a gente já tem aí 2 zeros. Se a gente já tem 2 zeros e esta coluna toda aqui é o x, essa coluna toda aqui é o y, essa coluna é o z, e aqui é o termo independente, a gente
Pode dizer aí que essa segunda linha, a gente tem que 2y é igual a 3. Será que todo mundo entende que 2y é igual a 3? Então, vou fazer aqui do ladinho, ó. 2y é igual a 3. Se a gente já colocar, então, a primeira aqui vai ser quanto? X mais 2y menos z igual a 1. 2y igual a 3. E a última aqui, ó, vai ficar 5x mais 4y menos 3z igual a menos 3. Quem eu já consigo aí isolar, né? Eu já consigo isolar a linha do meio e achar o y. Y é igual a 3 meios. Se eu tenho y, será que eu já consigo achar o x e o z? Neste caso aqui, se eu tenho y, vou ter duas incógnitas. E neste caso também. Então, não vai me adiantar nada. Vamos tentar zerar mais alguma linha. Vou apagar isso, depois a gente vai voltar aí para vocês verem mais bonitinho. Então, vamos lá. Ó. Se a gente pegar, multiplicar por 5 e subtrair, nós vamos zerar essa daqui, ó. Que seria aí a do x. E aí ela vai ficar assim, ó. 1, 2 menos 1 e 1 na primeira linha. Na segunda linha vai ficar 0, 2, 0 e 3. E na terceira linha vai ficar 0, 6, menos 2, menos 1. Vamos lá, então. Quem é o y? O y a gente já tinha, né? Então, 2y é igual a 3, y é igual a 3 meios. Se eu tenho y igual a 3 meios, será que eu consigo achar o z pela essa terceira linha aqui, ó, se eu substituir? Então, vamos lá, ó. O que que a gente tem? X com esse 1 aqui, ó. X mais 2y, né? Eu tô aqui, ó. Nesta última que eu resolvi. Então, eu tô aqui. X mais 2y menos z igual a 1 é a primeira linha. O que está indicado aí de vermelho? 0 mais 2y mais 0 igual a 3. O que está aí nessa linha verde, ó, tá fazendo um risco aí roxo. 0 mais 6y menos 2z igual a menos 1. Então, eu tenho aí esse sistema. Será que eu já consigo achar alguma coisa, né? Então, a gente já tem aí que 2y é igual a 3 e y é igual a 3 meios, que está indicado aí em vermelho. Se eu substituir y igual a 3 meios, aqui, ó, no que está indicado de verde, se eu substituir y igual a 3 meios no que está indicado de verde, eu vou ter assim, 9 menos 2z igual a menos 1, menos 2z igual a menos 10, menos 10 dividido por menos 2, z igual a 5. Se eu tenho z igual a 5, né? Z igual a 5, só peguei mais folha aí, gente. E y igual a 3 meios, eu vou substituir aí na primeira linha aqui, ó, nessa primeira, que vai ficar x mais 2 vezes 3 meios, menos 5, que o z aqui, nosso z, vale 5, igual a 1. X mais 3 menos 5 igual a 1. X menos 2, né? Vou fazer essa conta, mais 3 menos 5 menos 2, igual a 1. X é igual a 1 mais 2. X é igual a 3. Então, o trio ordenado, 3, 3 meios e 5. Eu espero aí ter ajudado vocês na correção da ADE. Eu fico por aqui. Nas próximas correções nós estaremos juntos. Obrigada.